Alô? Mais uma vez o programa Pula na Cerca. Dia 19 de setembro de 2014. O programa Pula na Cerca não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura. É como a vida. É um dos poucos programas no Brasil que não tem censura. Isso é importante. O Pulando a Cerca, sempre a pessoa convidada fala, eu vivi, eu sofri, eu fiz, não pude fazer. Não é a televisão comercial que é ele, aqui é eu. O Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutorense, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral e continua no ar. Só no Pulando a Cerca. Pulando a Cerca é uma produção coletiva. Todo mundo pode participar. Onde está certo, está errado, é isso. A vida é assim. Bom, por que pulando a cerca? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, a gente vê o outro lado. E o outro lado deve ser muito melhor. Tem educação, saúde, não tem corrupção, sacanagem no mau sentido, justiça. E é isso. E cada convidado que a gente traz aqui é uma fração importante na nossa população. Então, hoje temos 2 convidados. Primeira convidada é simpaticíssima, cultista, educadiça, tesudiça, gostosíssima, professora Cláudia Nunes. Vem pular a cerca! Opa! Opa! Entrou, pulou. Cláudia Nunes. Tudo bem? Tudo bem, professora Cláudia Nunes. Depois você fala o que você faz. Tá. E mais um convidado, aqui uma grande mistura, um mix. Olha que chique, mix. O outro convidado olha só que elegância, que simpatia, cultura. Né? É o Causídico, Causídico advogado, Ederson Bussinger. Vem pular a cerca, Bussinger. Pulou. Opa, vai pular. Opa, pulou. Bom, vamos deixar primeiro o Bussinger se apresentar. É melhor. Bom dia. Boa tarde ou boa noite. Bom dia. Não, aqui repete o programa. Bom dia ainda. Eu quero agradecer aqui o convite que nos foi feito aqui para participar desse programa. Eu já estive aqui numa outra oportunidade, não participando diretamente do programa como entrevistado, mas acompanhando o nosso querido Modesto da Silveira, Sim. Quem eu vim fazer companhia naquela oportunidade e tive o prazer de conhecer aqui o trabalho que vocês realizam. Eu sou advogado e estou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, né, da seccional do Rio de Janeiro. E sou aqui de Niterói, sou formado aqui, graduado aqui nesta faculdade aqui onde tem sede aqui a televisão, a minha querida Faculdade de Direito da UF aqui do Engar. E é isso, e venho aqui colaborar e, sobretudo, ouvir também, aprender. Isso. Não fica com... E agora é Cláudio. Cláudio,
Cláudia. O que você faz? Bom, eu sou professora, em qualquer situação eu sou professora. Eu fui formada na Veiga de Almeida e trabalho nas áreas de psicopedagogia, neurociência pedagógica e tecnologia educacional, né? Trabalho nessa área no sentido de ler, escrever, educação à distância, etc. e tal. Então, Legal. agradecer a presença aí de novo nesse programa tão inovador. Olha só, vocês fizeram xixi? Fizemos? Xixi? Se eu fiz o quê, gente? Xixi? Eu não deu nem tempo. Não deu tempo. Adelso fez xixi? De manhã, bem cedo. Não, o pessoal não faz xixi para não ficar nervoso. Ué, não deu tempo para fazer isso. Como é que você faz? Como eu faço o quê, gente? Quando não dá tempo? Não faz. Não faz? Não, Prende? espera um tempinho, faz o que tem para fazer, depois faz com tranquilidade. Prende? Lógico. Faz o quê? Nas calças que não pode. Então, ó, olha só, ela está aprendendo. Faz mal. Faz mal. Está aprendendo. Tá, então você tem um tempo aí limitado. Já que vamos falar em empreender, tem um Adelso da OAB, Direitos Humanos, Educação. Vamos metaforizar. A educação e os direitos humanos aqui nesse país estão numa prisão, não? Parece que está uma prisão. A privatização da educação e a corrupção, a sacanagem, os direitos humanos parece que estão... Eu estou errado? Não, está certo, está absolutamente certo. A situação da educação, como de maneira geral, outros direitos fundamentais, é muito ruim no país. Pois é, está numa prisão. Está em pedrinhas. Pedrinha. Carl, você acha o quê? Olha, a gente tem um olhar muito radical com relação a isso. Eu sou professora, né? Eu penso que a gente está num período de entre-safra, a gente está numa crise muito séria de várias coisas, principalmente na questão dos valores, né? E isso afeta todos os setores da sociedade, né? Não sei como isso se resolve, mas o que a gente vê é que as pessoas estão muito que nem aquela música, cada um no seu quadrado. E não está se trabalhando a questão da solidariedade, da colaboração e de um diálogo, né? As pessoas não se escutam. As pessoas querem primeiro o seu pirão. E isso envolve todos os setores. Então, a educação está nesse processo. Isso é uma questão social e a escola não está fora disso. Então, você tem os alunos que chegam à escola sem um mínimo de entendimento sobre o que é conviver com as outras pessoas. Você tem os professores sendo formados numa década de 60, sem entender que as coisas mudaram. Você tem uma escola que tem uma infraestrutura que zero é muito, né? E que a gente precisa trabalhar de alguma maneira. Pular cerca. Sempre. Todo dia um leão ou uma manada que a gente mata para poder trabalhar. Eu vou perguntar ao Buxing e a você, cara. Isso não é uma coisa intencional para colonizar o país? Deixa eu... Fala. Pode falar. Fala. Olha, da outra vez você também falou isso, né? Eu não compreendo assim, não. Eu não gosto dessa questão da intencionalidade, né? Eu acredito, sim, que a gente está num momento de mudança muito séria, que a gente ainda não percebeu o que é o ponto, tem muitas pontas soltas no social, e que aí a gente precisa sobreviver. Da outra vez nós conversamos sobre isso, né? O ser humano, em princípio, ele vai sobreviver, independente de qualquer coisa. Quando ele se sente em perigo, e é o que a gente está em perigo, está se sentindo ameaçado por diferentes valores vindo de fora ou surgindo de dentro, a gente vai sobreviver e a gente vai reagir de alguma maneira. E aí eu não sei
como os direitos humanos vê esse processo. Mas eu não gosto da intenção, da ideia da intencionalidade envolvendo tudo, né? E deixando a gente numa situação passiva em relação a ter uma ideia, a criatividade para mudar isso. Mas olha só, antes do Bussinger falar, nós vivemos no modelo capitalista. A teoria da conspiração, a gente acha que é uma loucura, existe. Há muito tempo existe. Na minha visão, o Brasil é um país colonizado, porque deixar de ser colonizado, mas é intencional. Não foi à toa que tem uma ditadura militar, o golpe de Vargas e agora essa crise toda. É intencional. Se o Brasil fosse um país muito pobre, é o contrário. Mas vamos deixar o Bussinger falar. Eu ia te fazer uma pergunta. Até quando isso vai ser desculpa para a gente não dar um salto quantitativo? Aí, até o salto, sabe o que é? Quando a massa do trabalhador tomar o poder, tomar a rua, como aconteceu no ano passado. Só assim começa a mudar. Não tem mágica. Eleição, você acha que muda alguma coisa com eleição? O poder continua igual. Mas vou dizer só, Bussinger. Então, assim, primeiramente, eu queria só ressalvar que eu não sou um profissional de educação. Eu sou um advogado, já fui professor há um certo tempo, fui professor da UFRJ, substituto da Faculdade de Direito, mas não, no momento eu não estou lecionando, então eu assim quero só ressalvar isso, porque tudo que eu falar aqui sobre educação vai ser a voz de um leigo, de um advogado, de um militante de direitos humanos. Não, de uma pessoa. De uma pessoa, né? Então esse é o primeiro ponto só para eu delimitar bem a minha fala, né? Aí, dito isso, eu penso da seguinte maneira. Eu penso, assim, discordando aqui da nossa professora, né? Mas eu penso que há uma intencionalidade, sim. Não no sentido maniqueísta, não é nesse sentido maniqueísta, vulgar ou simples, mas no sentido de que as políticas públicas para a população em termos de educação não são devidamente cuidadas e não são objeto de grandes investimentos, não são fruto de uma prioridade. E então daí você tem os resultados que se encontram na área de educação. Por exemplo, foi feita agora uma pesquisa mesmo em relação aos colégios particulares, olha, até os colégios particulares com um nível bem aquém a nível de resultados de educação, os públicos nem se conta, muito. Então, na minha opinião, há uma política geral de não cuidar, de não ter uma atenção para o desenvolvimento da educação popular. E isso é histórico no Brasil. Assim, no período mais recente, se formos ver, uma das grandes iniciativas que teve de educação nesse país, que foi através do Paulo Freire, na década de 60, o projeto Paulo Freire, e tudo que vinha em conjunto com isso, porque não era só isso, havia todo um projeto universitário, havia todo um projeto maior. Tudo isso foi castrado pela ditadura militar, com a política intencional mesmo, de não, portanto, de aquilo não prosseguir, porque aquilo ali trazia conscientização, trazia cidadãos mais portanto, conscientes, mais sabedores dos seus direitos, mais desenvolvidos. Então, na minha opinião, há uma política muito... Eu não vou aqui personalizar um governo ou outro, eu digo de maneira geral, do Estado em relação à educação popular na América Latina e no Brasil. O Brasil é fruto disso, por isso que as coisas não vão bem. E aí tem vários indicadores disso, quanto se paga aos professores, se paga muito mal, quanto se paga aos funcionários da universidade, se paga muito mal, quanto se investe em tudo isso, se investe muito pouco, tudo isso é muito pouco. E aí ficam alguns centros de excelência,
particulares e alguns, mesmo no setor público, conseguem manter uma excelência, mas de maneira heróica, que existem, né, evidente, mas assim, com uma prioridade nos setores privados e a custos elevados, que só a minoria da população, só a ínfima minoria pode ter acesso. Então, a minha opinião é essa, assim, há uma situação geral, assim, na minha opinião, intencional, sim, de manter-se um estado de não desenvolvimento educacional, não no Brasil só, acho que é ruim isso na América Latina, o que não se vê nos países de centro, por exemplo. Nos países de centro, na Europa, se bem que já com problemas, porque a Europa vive uma crise, mas a educação é tratada de outra maneira, há visões diferentes, há prioridades. E isso tem a ver com direitos humanos? Tem. Educação é direito humano, assim como saúde. Direitos humanos não é só, se fala de direitos humanos só como sendo uma questão relativa às penitenciárias ou às agressões, mas direitos humanos é um problema, educação é um problema de direito humano, fundamental. Olha só, eu diria o seguinte, educação, área de saúde, de certo, está sendo privatizado. Bom, então vamos trocar São Lucas por São Lucas. São Lucas. Esse modelo que funciona. E para ter lucro, tem que ter doença. Para ter lucro, não pode ter educação. Precisa da alienação da população. A única maneira de combater esse modelo que não condiz com a natureza humana, mas é feito, é a população assumir o poder. Não tem outra maneira. Eleição, mídia que controla, não vai mudar. Só muda a conscientização. Esse é o papel fundamental da escola. Conscientização. Esse é o papel da saúde. E você, Carlos, mais uma vez, é uma exceção honrosa, heróica. O papel da escola, educação, é conscientizar exatamente o que o Buxing falou para o Freire, por exemplo, a consciência. E na escola atual, a grade da escola atual, grade é coisa de prisão, não tem ganho de consciência. A professora, o médico com salário ridículo, trabalha porque precisa, quebra o galho. A escola pública, a professora, se puder, coloca o filho numa escola particular. O hospital público, o médico opera a mãe no hospital particular. Como é que funciona isso? Terrível. O nosso PIB, Produto Interno Bruto, 50% para pagar multinacional e banqueiro. 4% só para a saúde. Mesmo que isso, 13,5% educação. Olha o que sobra. Isso é intencional. Há muito tempo. E vai continuar assim, só se houver uma mudança. A mudança não é com novela de televisão, fantasia ou eleição. Eu posso estar sendo radical, mas é claro que a gente vê isso na rua, em qualquer lugar. Na tua escola, o centro de saúde, o trabalho. Agora, na Zona Sul, o hospital é lindo. É um hotel. A escola da Barra é menor na Inglaterra, a escola particular. E o que resta para a população? Aí é correto, direitos humanos. Então, eu acho que você falou que é uma salva intermediária. Se continuar assim, é uma salva intermediária para pior.
Eu continuo falando, eu não gosto da questão da intencionalidade, não gosto mesmo, né? Porque eu penso da seguinte maneira. O Edgar Morin trabalhava com a teoria da complexidade, né? Então, a gente tem uma organização que é essa que você apresenta, que todo mundo sabe. A gente está vivendo um momento de desorganização total de tudo, né? E a proposta, né, dentro da teoria da complexidade, é você ter a reorganização final. Isso a gente sabe há muitos anos. O que vocês estão falando, a gente fala, acho que há uns 30 anos. É verdade. É verdade. Tudo está sucateado. Perfeito. Aí entra Sartre. O problema não é o que fizeram com a gente. O problema é o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. Onde é que a gente vai começar a mudar isso? Você diz que são as massas. Aí você diz também que as massas não têm consciência. Ou seja, a gente não está dentro de um círculo virtuoso. A gente está constantemente num círculo vicioso. É isso. A gente vai continuar falando aquilo que todo mundo já sabe. Quando que a gente tem essa proposta? A gente não tem, por exemplo, na educação você tem agora sociologia, filosofia, não sei o quê. Nossa, que interessante. O cara vai pensar. Só que o cara tem um tempo por semana, no máximo, de filosofia. Não dá para aprender a pensar nem se conscientizar. É intencional? Pode ser, mas onde está esse momento? Ou o que a gente... É isso que a gente tem que começar a pensar. Quais são as estratégias que a gente pode estar realizando, pensando, criando, para que esse pulo do gato aconteça? Porque falar do que está não adianta. Está, é isso, é sucateado mesmo. Falar de um passado não muito distante da ditadura, perfeito, foi terrível. Eu não gosto nem de pensar nesse processo. E que a gente sofre, não é nem a ditadura, a gente sofre porque a gente foi colonizado, ponto. Nós somos passivos, somos mesmo. E agora? A gente tem tudo isso na nossa frente. Estamos sentados aqui falando de tudo que é. Qualquer Zé Ninguém sabe que está tudo ruim. E aí? Qual é o que a gente está fazendo em termos de leitura, de literatura, de ação jurídica, ação filosófica, para criar uma estratégia de efetiva mudança? Os centros de excelência são interessantes, são centros de excelência, mas a gente não consegue pegar isso para os outros setores. A gente continua sentado em berço esplêndido, olhando tudo ruir, pensando nessa questão de destruição. A gente está vendo, é verdade, mas está sentado ainda dizendo: ai, olha, está tudo ruim, ai, olha, está tudo ruim. E aí? O que a gente está fazendo proativamente dentro dessa sociedade para que isso, a longo prazo, porque isso não acontece a curto nem a médio prazo, isso tenha uma mudança efetiva, que é o que você está propondo? Talvez as passeatas? Não sei. Porque as passeatas, elas acabam não tendo um ideário, um envolvimento continuativo, porque, assim, lá em junho estava todo mundo na rua, todo mundo lutando, eu também estava, tá? Estava lá na rua. E agora quem está ganhando é o garotinho? Vamos lá, olha vamos só, conversar. Isso é um começo. Mas olha só, duas coisas. Aonde você poderia estar falando, que você está falando, com todo respeito, numa televisão, na mesa, só aqui. Uma exceção da exceção. Eu gostaria de conhecer esse Zé Ninguém, que conhece tudo que você falou. O Zé Ninguém é o quê? É um alguém. Você que está vendo novela, voltando o garotinho, etc. O Zé Ninguém é a população. E a população é tratada como Zé Ninguém, a zero. É zero ninguém, não é Zé Ninguém. E interessa isso, essa colonização. E, pois é, uma minoria. Olha só, se você perguntar hoje, vai ter eleição daqui a pouco, todos os partidos de esquerda
PI, PSI, aquilo, tem 1 milhão de eleitores só. Uma massa de 100 milhões que vão votar. É essa, e a gente acha que o Zé Ninguém conhece isso. Desculpe, não conhece. Sabe sim. Sabe? O que você falou em termos teóricos e mais profundo, o cara sente lá, quando ele vai no hospital, quando ele vai para a escola, Pois ele é. sabe dizer que está tudo ruim. Na hora que ele está muito mal, está morrendo, ele começa a sentir. Mas vai fazer o quê? A pergunta é o que nós podemos Pois fazer. é isso que eu estou falando. Que ferramentas a gente dá a essas pessoas para que elas possam minimamente correr na frente, né? Porque ninguém deve correr atrás dos direitos dela. Olha só, na tua escola você consegue conscientizar pelo menos os professores que estão dentro da sala do professor? É difícil. Olha, aprender, quando a gente fala em educação, a gente vai para a minha área, né? Aprender não é prazeroso. Aprender é doloroso, porque você está mudando a cabeça das pessoas. Nem todo mundo está preparado. Outra coisa, nem todo mundo vai entender o que você fala naquele momento. Vai levar mais tempo. Então, assim, você não pode querer dar consciência às pessoas, todas. Você que de 30, você dê consciência, aquela pessoa caminhe com as ferramentas que você deu, teóricas, mentais e tal, na vida dela, você desse por satisfeito. O grupo de professores na minha escola trabalha bem. Agora, tem pessoas e pessoas, a tua né? escola trabalha. Qual é o mecanismo que o imperialismo, o capitalismo, tem uma força terrível, muito forte? A gente sabe. O que é que contrapõe isso? Eleição, escolinha, não tem força que combata, só a população. A única forma de combater é isso. Por isso que a escola... Mas esse modelo é inteligente também. Tem a mídia, tem tudo na mão, sedução, dá um brinquedinho, televisão, celular, carrinho, e fica feliz. Olha só, para combater esse modelo não é fácil. Não é. Mas Só tem que ser uma feito. força igual consegue combater. Mas Depende. tem alguns pequenos exemplos no mundo. Eu desejo isso também. Bucinho, fala um pouquinho. O tema, aliás, os temas, né, são muito variados aqui, né? Isso que é bom. Não estou criticando, não, acho que é isso mesmo, dizendo só observando que essa questão envolve, se conecta, se relaciona com vários outros temas, com a política, com tudo, né? Voltando assim à educação, você falou em modelo, eu vou bater nessa tecla, assim, eu acho que o modelo que nos é imposto, que é o modelo que está aí há muito tempo, ele é um modelo que ele é baseado, na minha opinião, na seguinte questão, assim, a grosso modo, eu vou falar aqui. Para os países da América Latina, para o Brasil, o lugar que é reservado nesse mundo é de produção de fornecimento de mão de obra barata. É o fornecimento de... Zé Ninguém. Não vou falar Zé Ninguém, mas digo, montar carros, montar aparelhos, montar. Não é produzir. Não é pensar. Não é produzir, não é pesquisar, não é criar. Não é porque pensar. O centro disso aí é nos Estados Unidos e na Europa. E, sobretudo, nos Estados Unidos. Então, nos é dado um modelo que é muito ruim, um modelo de uma escola, assim, a meu ver, que realmente não desenvolve. Mas não é só assim nas matérias críticas, digamos assim. Eu acho que toda matéria é crítica. Eu não separo assim muito. Evidentemente, a filosofia ela tem, naturalmente, normalmente, ela tem um conteúdo, ela tem um conteúdo de crítica. O estudo da filosofia é tremendo, né? O estudo da filosofia é um aprofundamento das ideias, do porquê das ideias, de onde elas vieram. Mas eu não digo, mas na minha opinião, toda disciplina
ela enseja a crítica toda, a área tecnológica, a área de informática, tudo, a educação, ela vai, na minha opinião, a educação, aquela questão mais importante é a pergunta do que a resposta na educação. Então, o que gera a pergunta vai gerando desenvolvimento da educação. Então, o problema é que, na minha opinião, se for ver, os índices todos são muito ruins de desenvolvimento de tudo isso, da matemática. O Brasil teve agora um prêmio Nobel da matemática, né? Esse rapaz, um honroso prêmio que foi esse rapaz, agora esqueci o nome dele, do Rio de Janeiro, do Colégio São Bento, e todos ficaram muito felizes com isso, eu particularmente fiquei feliz. O Brasil tem um prêmio Nobel da matemática. Mas, assim, é umzinho que a gente consegue, coisa muito... Então, isso é fruto de que não há na matemática um desenvolvimento maior, e mesmo assim foi preciso ele vir do São Bento, né? Porque nas escolas públicas é difícil, né? Você tem coisas assim, mas são excepcionais. Ele vem de um padrão de educação, você vê a história dele, o padrão de educação que ele teve e tal, foi ele gerando um desenvolvimento dele nessa área. Então, o que eu quero dizer é isso, assim, o modelo é muito ruim, o modelo é que nós venhamos a produzir mão de obra. Para produzir mão de obra, não precisa de muito investimento, mão de obra, digo, barata, mão de obra de montagem, não tecnológica, não de criação, de pesquisa. O custo é, entre aspas, um pouco menor, né? Assim, ele não estou também aqui minimizando, menosprezando quem realiza trabalhos de operação e trabalhos de mão de obra dita barata. Mas digo o seguinte, um modelo que é calcado somente nisso é muito ruim. E aí a pesquisa fica a desejar, tudo fica por fora, porque não tem... Quem produz pesquisa de qualidade hoje são os centros das grandes empresas. Os centros empresariais privados é que produzem grandes pesquisas e públicos é muito pouco. O INPE, a empresa de agricultura, essa esqueci agora, a Embrapa, que é uma ilha, Fiocruz, mas com problemas tremendos, com sucateamentos também. Então é um modelo ruim, na minha opinião, um modelo de colônia. Na minha opinião, o Brasil é uma colônia moderna. A colônia moderna ela é dessa maneira, e com políticas públicas que não são voltadas para o desenvolvimento realmente do país. E aí o resultado nós temos aí. Agora, a forma de mudar isso, acho que vem eu concordo, vem da luta social, tem que haver luta social, mobilização social para isso. Agora, não vai acontecer de uma noite para o dia, não vai ser também. Isso é um processo longo de mudanças e que é necessário. Se ele não vai acontecer, vai continuar desse jeito. Eu sou pessimista em relação ao futuro da educação e saúde no Brasil, porque a gente está falando aqui muito de saúde e educação, né? Eu sou pessimista sobre saúde e educação se as coisas continuarem como estão. Sou muito pessimista. Eu acho que isso aí vai cada vez piorar. A não ser que tenha uma reviravolta muito grande, que se mude muito o modelo, e para isso tem que ter muita luta social. É preciso que aqueles que estão fora, os que estão fora de tudo isso, se imponham para impor uma nova diretriz. E para isso tem que ter, na minha opinião, um caminho não de reformas, sim, mas até de revolução social, casos mais, tem que ter mudança mais profunda. Agora, evidentemente, não impede que nós façamos tudo que está ao nosso alcance. Eu acho que tudo que está ao alcance tem que ser feito. Não se pode também ficar dizendo, que vamos só quando mudar tudo. Não, o que pode ser feito, tem que ser feito. Eu acho que creio nisso, senão não estaria sendo, não atuaria na área de direitos humanos. Tem coisas importantes que são feitas. Os professores, tanto da rede particular como da pública, são valorosos. Os professores da universidade privadas e das universidades públicas trabalham diuturnamente para melhorar as coisas. Outra coisa é que, na escola privada, infelizmente, o seu trabalho é direcionado para o lucro, para uma outra situação. E na pública você tem uma condição de direcionar isso mais para o coletivo. Mas ambos profissionais, tanto público como privado, são pessoas valorosas e que eu acho que querem mudar o país e estão mudando, estão tentando mudar. Agora, daí à frente, são discussões mais complexas, né? De como é que você tem que se organizar a sociedade, o que tem que ser prioridade, se tem que ser 4% ou 5% ou 10%. 10%, pelo menos. Eu acho que tem que ser até mais. Né? E penso dessa maneira. Porque quem
tem avanços sociais e econômicos, são países realmente que têm fortes investimentos em educação, não tem dúvida disso. Educação, saúde. Isso eu não tenho dúvida. Você tem exemplos históricos. Eu não vou entrar aqui na discussão do modelo soviético. É uma discussão, mas assim, o modelo soviético, na medida que ele, a partir de 17, 20, começou a investir fortemente em educação, em formação, ao oposto do que era o modelo lá atrás, czarista e tal, ele fez com que a Rússia desse um salto em 20, 30 anos para uma potência em vários campos, como o campo, por exemplo, da astronáutica, da desenvolvimento... O Japão também, assim... Quem colocou o primeiro homem no espaço foi a União Soviética, antiga União Soviética. Né? Outra coisa é que lá houve uma burocratização, se formou uma burocratização, uma ditadura, que levou aquilo para outro caminho. Mas, eu quero destacar aqui, é uma prova concreta, é uma demonstração concreta de que, com investimento em educação, como houve lá, houve desenvolvimento. Né? Houve desenvolvimento, como Cuba também houve desenvolvimento nessa área de educação. Houve desenvolvimento. Os índices são categóricos. Os saltos que esses países dão. Na minha opinião, se houvesse de maneira geral, não só da educação, mas geral, porque lá não foi geral também, lá se manteve diferenças sociais ruins, muito burocracias e privilégios, mas se for feito de maneira geral, de maneira realmente uniforme, investindo em tudo, melhora. Eu acredito, quando eu falo pessimista, eu acho assim, sou pessimista se as coisas continuarem assim, mas se houver uma mudança, uma reviravolta, acho que a tendência, a vocação da humanidade é ser feliz e ser melhor. Cláudia, fala! Eu não tenho nada para falar. Eu não sou tão pessimista quanto ele, eu acho que eu tenho que fazer o meu trabalho, eu entendo o meu trabalho, e o meu trabalho é entender a sociedade, porque essa sociedade está dentro da minha sala de aula, né? E aí a questão da conscientização é o meu trabalho, né? O que eles devem fazer, como eles devem se comportar, se farão isso, são seres humanos com livre-arbítrio. Mas eu tenho que ter a consciência de que eu estou fazendo isso, dando ferramentas para eles conseguirem gerir a vida deles o máximo que ele puder. Não sei se a eleição resolve, eu não sei se as propostas que estão aí resolvem, não sei se esse modelo é tão ruim, é ruim para quem, né, se a gente trabalhar com essa intencionalidade, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. As massas, ano passado, mostraram para a intelectualidade que assim, há uma conscientização do que está ruim, mas há uma falta de conscientização de como gerir esse modelo de forma que ele entre numa proposta de melhoria. Né? Tanto é que as pessoas condenavam muito o quebra-quebra, mas o quebra-quebra representa justamente a vontade de mudar, mas não se sabe como. E aí, na hora da reação, você vai para o quebra-quebra. Né? E aí a gente tem que ter uma leitura, a gente que tem do lado de cá, a gente tem essa responsabilidade. A gente, afinal de contas, chegamos num patamar onde a gente consegue olhar essa sociedade de diferentes maneiras e está vendo que essa reação é uma reação diante desse ruim. Por isso que eu digo que o Zé Ninguém, que é esse que está na massa, e a massa não tem nome, né, ele sabe o que está errado. A dona de casa sabe que aumentou, o cara sabe que a saúde está ruim, que a educação está ruim, mas ele não tem as ferramentas, porque a gente está sem a estrutura diante desse modelo ruim, péssimo que a gente tem hoje em dia. E aí o que a gente tem que fazer, principalmente nessas entrevistas aqui na televisão, é sentar aqui e dizer, ó, quais são as estratégias para que fique bom. Não ratificar o que está ruim, porque isso todo mundo sabe. Quais são as estratégias para a gente poder dar 2 passos à frente? Não precisa ser muito, não. O problema é que a gente, quando pensa em sociedade, a gente quer dar aquele salto qualitativo absurdo. 2 passos de cada vez. Ele mesmo falou aqui, 20, 30 anos para se melhorar. A gente tem que mudar o ser humano. A gente não vai mudar mudando máquina, mudando tecnologia, computador. A gente tem que mudar o ser humano. Por isso que a gente, hoje em dia, a ênfase é solidariedade, é voluntarismo, é colaboração. A gente tem que mudar o pensamento, a forma de pensar o social dessa sociedade. E isso a gente faz em educação. Todos os professores fazem? Todos nada é a mesma coisa. Né? Quando o Jean Baudrillard fala sobre a questão, Jean Baudrillard não,
O Abraham Moles fala sobre a questão do kit. Você tem tanta coisa ruim, que acaba você não tendo noção de nada. Então, você tem que trabalhar esse vazio de forma a você começar a pintar essa sociedade com cores diferentes, dando exemplo. Hoje em dia eu falo assim, gente, a parte verbal não dá mais. Você falar, ninguém está te escutando mais. As pessoas estão lhe observando. Então, você tem que ser exemplo, você tem que fazer as coisas para o outro observar, querer fazer. Então, já é mais um, mais 2, mais 3, aí leva 30 anos, 20 anos, 40 anos para essa mudança. Uma eleição muda? Não, não vai mudar. As pessoas têm que ir lá por obrigação, então já trabalham em função do ruim. Tudo que é obrigado é muito ruim. Então, esse social aí precisa mudar em termos de educação, saúde, política, fato. Como é que a gente vai fazer isso? Quais são as estratégias? É isso que essa massa quer escutar. Como é que ele faz para ir em busca do direito dele, daquilo que ele é importante para ele, daquilo que ele precisa efetivamente. Não é você ensinar o cara a pescar. Né? As pessoas falam, por exemplo, do Bolsa Família. Tá, tem gente que precisa efetivamente, mas como isso envolve ser humano, tem os malandros, tem as pessoas que usam isso de uma forma errônea. Então, o que chega para a gente é muito ruim. Né? Então, assim, não é ensinar a pescar, é mostrar para ele, dar a ferramenta, onde está o lago, dar a vara de pescar, e se vira, vai lá, tenha paciência para, num processo complexo, não complicado, é diferente, num processo complexo, você se organizar e tentar mudar. Com 20, 30 anos, isso é longo prazo. É a mesma coisa de emagrecer. Você engorda, leva um tempão. Para emagrecer, você vai levar o mesmo tempo. Você tem que ir com calma, com saúde, com educação, fazendo as coisas dentro de um padrão que faça com que as pessoas percebam que pode melhorar. Né? É isso que eu falo sempre em relação à intencionalidade. Eu não gosto muito dessa coisa do tá ruim, tá ruim. Bom, e aí? Vamos começar a conversar. Quais são as estratégias para a gente... Porque não adianta, né, ratificar o discurso. O Carlos, aqui tem 3 profissionais liberais, o advogado, a professora e o médico. Pois é, e tem várias convergências e várias divergências. Isso é bom. Isso é a única forma de reunir esse contrário ou a favor. É uma primeira forma, a divergência ou a convergência. Senão, cada um fica na cabeça. É bom pensar. Bom, na nossa convergência ou divergência é um fator de multiplicação. Exatamente. Mas não tem nenhuma fantasia que na hora que a gente começar a andar, evoluir, o capitalismo, o imperialismo coloca uma ditadura, fecha o tempo, ou fechou no Iraque, assim vai. A gente tem noção disso. Mas tem que ter o risco. Tem que ter bala na agulha e pular cerca. Isso que eu posso fazer certo ou errado, mas tem que fazer as coisas. Tem que ter vontade de correr o risco. Guimarães Rosa fala isso. Quando a gente trabalha neurociência, a gente sabe que o cérebro trabalha por sobrevivência, ele faz 2 coisas, luta e fuga. Guimarães Rosa apresenta uma terceira margem do rio. Tem que ter um terceiro momento, tem que ter alguma coisa que faça com que a gente una essa luta e fuga em função de um processo de melhoria que não seja fantasia. O risco, olha só. É arriscar. Aqui se passou 45 minutos. Na televisão, 45 minutos é um mundo. Aqui não deu nem para começar. Mas vamos convidar
O Buchinho, semana que vem, ele vem aqui de novo. Você quer vir? Sobre direito sindical, na semana que vem, né? Não é isso? Claro que sim. Você quer vir? Tudo bem. Ué, vou escutar mais do que falar. Não. Cada um pode ter a sua opinião e pular cerca. Quanto mais opinião tiver, pensando com a cabeça, é melhor. Isso que eu pulando a cerca. Lamentavelmente, esse programa, que é pequeno, uma exceção da exceção aqui no Brasil. São muito poucos. Imagina uma televisão começar a gente falar disso. Nunca. Censura. Corte. Então, valeu. Semana que vem, você vem. Tá convidado, não perdemos não. O Buchinho vem e vamos convidar também o doutor Modesto da Silveira. Ai, só se bacana. ele não puder vir. Ou vou terminar cantando juntos. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Tá Vamos bom, lá, vamos. cantar. 1, 2, 3. Pulando a a cerca cerca com com vocês. vocês. Isso. Valeu.